Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar juntos? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Mateus, capítulo 11, versículos de 2 a 11. Ora, João Batista, estando na prisão, ouviu falar das obras do Cristo e mandou alguns discípulos para lhe perguntar: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Cegos recuperam a vista, paralíticos andam, leprosos são curados, surdos ouvem, mortos ressuscitam, e aos pobres se anuncia a boa nova. E feliz de quem não se escandaliza a meu respeito. Enquanto os enviados se afastavam, Jesus começou a falar às multidões sobre João. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Olhai, os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Que fostes ver então? Um profeta? Sim, eu vos digo, e mais do que um profeta, este é de quem está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade eu vos digo, entre todos nascidos de mulher, não surgiu quem fosse maior que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A palavra de hoje vai nos trazer a respeito da figura de João Batista. E João Batista, é interessante perceber aqui que ele viveu uma espécie de uma crise. Ele viveu um momento de crise. No ministério dele como precursor de Cristo, ele estando na prisão, ele enviou os seus discípulos para perguntar a Jesus: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Uma pergunta que meio que nos confunde, porque imagina, ele é o precursor, aquele que vem à frente do Messias, como já dizia Isaías, para aplanar os caminhos do Senhor. E ele, em determinado momento, ele sentiu dúvida e mandou seus discípulos. Ele não podia ir porque estava preso, e foi lá, mandou seus discípulos para perguntar a Jesus. E como que Jesus responde a João Batista? Começa a dizer os sinais. Vocês, discípulos, vão lá falar para João Batista e de contar a ele o que estáis ouvindo e vendo. E Jesus começa a descrever os sinais messiânicos. Cegos recuperam a vista, paralíticos andam, leprosos são curados, surdos ouvem, mortos ressuscitam e assim por diante. Aos pobres se anuncia a boa nova. Jesus começa então a trazer os sinais messiânicos, mostrando que ele de fato é o Messias esperado. Os discípulos vão embora, voltam para João Batista para exatamente contar tudo isso para João Batista. E aí Jesus volta-se para os seus discípulos e diz a respeito de João. E começa a falar: o que fostes ver no deserto? E aí Jesus começa a dizer que João Batista é um profeta? Sim, é um profeta, mas é mais do que um profeta. Por que João Batista é mais do que um profeta? Qual é a diferença da profecia de João Batista da profecia de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de Daniel, dos profetas do Antigo Testamento? No que, afinal de contas, João Batista é tão diferente para ser considerado mais do que um profeta? E aí vem uma lição muito importante para nós no dia de hoje. Os profetas do Antigo Testamento, eles tinham a missão de dizer: olha, o Messias está chegando. O Messias, quando ele vier, ele vai instaurar um reino de paz. O Messias, quando vier, ele vai curar
os doentes, vai dar a visão aos cegos, vai fazer muitos sinais e trará boa nova, trará salvação a todos os povos. Os profetas do Antigo Testamento, quando falavam do Messias, sempre diziam isso: olha, ele está chegando, e quando o Messias vier, vai acontecer isso. Com João Batista a situação foi um pouco diferente, ou melhor, bem diferente, a coisa foi mais complicada. Por quê? Imagina a cena, João Batista com seus discípulos ali no Rio Jordão, e ali chega um homem para ser batizado. O filho do carpinteiro chega ali na fila para ser batizado. E João Batista tem que apontar e dizer: ali está o Cordeiro de Deus. Olha, aquele ali que eu estou apontando, ele é o Messias. Ele, aquele lá, ele é o Messias. Eu não sou digno de desatar a correia das sandálias dele, mas aquele ali é o Messias. As pessoas olham para a direita, para a esquerda e falam: como? Esse aqui é o Messias? Ele é o filho do carpinteiro? Não, ele é o Messias esperado, é ele. É dele que eu falei para vocês. Eu batizo na água, mas ele é quem batiza no fogo. João Batista tinha a missão de apontar ali e dizer: ele já está em vosso meio. Jesus já está em vosso meio. E Jesus, a passagem que nós meditamos, vai terminar dizendo assim: no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Por quê? Porque o menor no reino dos céus tem esta linda missão, como João Batista dizer: ele está no meio de vós. No meio de uma sociedade tão consumista, no meio de um mundo tão globalizado, onde tudo é muito rápido, onde as informações são muito rápidas, nós somos hoje convidados por Deus a sermos profetas e a proclamarmos esta profecia: Jesus está em nosso meio. Nas situações do cotidiano, do dia a dia, proclamar: Ele está no meio de nós. Por isso, o dia de hoje, nesse dia em que nós sorrimos para a vida, é um dia, mais uma oportunidade, uma maravilhosa oportunidade que Deus nos dá de proclamarmos nas situações corriqueiras do nosso dia, de podermos dizer: Jesus está no nosso meio. Você que é pai, poder dizer para os seus filhos: olha, Jesus está no nosso meio. Você que é casado, que é casada, poder dizer ao seu marido, à sua esposa: Jesus está no nosso meio. Você que está sofrendo no meio das dívidas, olhando aquele monte de papel, aquele monte de fatura de conta, proclamar para si e para as pessoas que estão com você ao seu redor, dizer: mesmo com tudo isso, Jesus está no nosso meio. Poder dizer numa situação de enfermidade, você que talvez já tenha sido desenganado pelos médicos, esteja aí numa cama, num hospital, numa semi-UTI ou até numa UTI, talvez todo entubado e ouvindo agora pela TV Canção Nova, ouvindo essas palavras, mesmo no meio de toda essa situação difícil e dolorosa, dizer: Ele está no nosso meio. Você que está agora sofrendo a dor, a recente perda de um ente querido, proclamar: Ele está no nosso meio. Porque quando nós proclamamos que Jesus está no nosso meio, tudo se transforma ao nosso redor. E quais os sinais para percebermos que Ele está no nosso meio? O próprio Jesus dá. Cegos recuperam a vista, paralíticos andam, leprosos são curados, surdos ouvem e assim por diante. Eu quero partilhar com você que eu sou um sujeito privilegiado. E por que eu sou tão privilegiado? Alexandre, por que você é tão privilegiado? Pelo fato de hoje eu poder morar nos prédios daqui da comunidade. Eu me considero um privilegiado. Por quê? As pessoas chegam para mim e falam assim, quando eu vou nos encontros: nossa, Alexandre, deve ser uma bênção morar na Canção Nova, ali é um pedacinho do céu, né? Eu falo: você está coberto de razão, é um pedacinho do céu mesmo. Tenha certeza do que você está falando. A Canção Nova é um pedaço do céu, é um recorte do céu. Eu sou um privilegiado. Ele falou isso. Isso, é um recorte do céu. E eu sou um privilegiado por morar. Eu vivo uma experiência, ultimamente eu tenho sido um pouco meio que negligente, tenho que retomar, mas alguns tempos atrás eu fazia essa experiência. Eu saía no meio da noite com o meu terço, ia rezar o terço por essa chácara aqui de Santa Cruz vazia, e ficava assim olhando o céu estrelado, a lua, e ouvindo o som das corujas, né? Que tem muita coruja aqui, né, na chácara de Santa Cruz. Eu ficava andando e rezando o terço, caminhando no meio das árvores, chácara vazia, silenciosa. É lindo quando a gente vem no Osana Brasil, num acampamento PHN, nos grandes encontros, como agora vai ter o acampamento de Semana Santa, e ver o centro de evangelização cheinho, lotado, Canção Nova feita para as multidões. É lindo, gente, é a coisa mais linda que tem.
Mas também aquela outra experiência que a gente faz do silêncio dessa chácara. E quando eu faço a experiência do silêncio dessa chácara, eu consigo fazer a experiência dessa intimidade com Deus, que se revela no transcendente. Eu consigo, graças a Deus, na experiência que eu faço nesse silêncio, perceber a atmosfera de santidade que envolve esse lugar. E por que eu estou falando tudo isso para você? Porque é um sinal de Deus. Gente, eu sou um privilegiado porque o quintal da minha casa, eu posso dizer assim, no quintal da minha casa acontecem prodígios e milagres. No quintal da minha casa, famílias são restauradas. No quintal da minha casa, eu estou dizendo assim, meio que brincando nesse tom, mas dizendo, no quintal da minha casa, famílias são restauradas. No quintal da minha casa, pessoas são curadas. No quintal da minha casa, milagres acontecem nos acampamentos. Lá de onde eu moro, eu escuto o som do pessoal lá cantando, Emanuel cantando, o pessoal cantando, louvando ali. Eu escuto. Lá da sacada lá eu estou escutando. E a gente anda no meio da chácara assim, vai comprar pão aqui na padaria da Canção Nova. E a gente anda no meio da chácara e o povo louvando e bendizendo. O meu dia a dia, graças a Deus, é um dia a dia onde eu posso tocar nas maravilhas de Deus. Eu posso proclamar a cada dia. Eu sei que o que eu digo, a Luzia pode afirmar, o Emanuel pode afirmar, o Enilson, a Aline, nós consagrados podemos afirmar. Nós tocamos nas maravilhas de Deus todos os dias, porque moramos num território eucarístico, num lugar de prodígios e milagres. Somos privilegiados. Agora acontece que este não é um privilégio apenas nosso. É um privilégio também para você, na sua casa, hoje. A sua casa pode se tornar, e Deus quer que se torne, um lugar de prodígios e milagres. Um lugar onde você vê a ação de Deus e diz, Deus está no meio de nós. Algum tempo atrás, eu tive uma experiência muito bonita, fui pregar, a Luzia falava no começo do programa das nossas casas de missão, e eu fui fazer uma pregação numa quarta-feira da Divina Providência, na nossa casa aqui pertinho, em Lorena. E quando terminou a pregação, uma senhora se aproximou de mim, uma senhora muito simples. Ela se aproximou de mim, me recordo até o nome dela, Dona Penha. Nunca esqueci o nome da senhora. E ela chegou para mim com muita simplicidade e falou, reza por mim, reza pelos meus filhos. Ela começou a partilhar a história sofrida dela, dos filhos envolvidos em questão de drogas, com vício. E ela falava de todo o sofrimento, o filho naquela dependência química, chegou a vender coisas dentro de casa para comprar drogas, batia na porta do quarto esmurrando no momento da crise, né, das drogas. E naquele momento ela dizia, eu me coloco de joelhos e fico ali diante da imagem de Nossa Senhora rezando e louvando a Deus pela minha família. Gente, pode uma coisa dessa? O filho no vício, uma situação tão trágica, e a mulher louvando a Deus, dizendo, porque Ele está no meio da minha família. É esta visão, é a esta profecia que nós hoje somos chamados a dizer, como João Batista, Ele está em nosso meio. Talvez você até sentiu meio que na fé assim, meio tristonho, meio cabisbaixo, dizendo, está tão difícil a minha vida. Será que de fato é Jesus mesmo que está na minha vida ou temos que esperar por outro? Não tem que esperar por outro não. O próprio Jesus diz, eu já estou te dando sinais. Nesse casamento em crise, nessa enfermidade que acontece na sua vida, nessa crise financeira, nessa tribulação que você vive hoje com seus filhos, nas dificuldades do dia de hoje, somos chamados a profetizar e dizer, Ele está em nosso meio. A olhar para um copo de água como esse e dizer, olha, esse copo de água ele não está metade vazio, ele está metade cheio. Ter uma visão diferente. Todos os dias, e nós estamos na reta final da nossa campanha, todos os dias e todos os meses vivemos um grande desafio na Canção Nova. Todos os meses estamos aqui dizendo, vamos família Canção Nova, nos mexer, nos mobilizar. Temos a campanha, temos uma luta todos os meses pelo 100% para atingirmos a meta de cada mês. E todos os meses nós fazemos isso com alegria. Não é um fardo para nós, não. Não é um fardo. Fazemos isso com ânimo, com alegria, porque sabemos que não é que ainda falta tanto, não. Já atingimos tanto, o copo está cheio pela metade, não é que está metade vazio. É uma nova visão, é a visão do consagrado.
Todas as manhãs aqui no Sorrindo para a Vida, seja eu, o Márcio Mendes, o Eto, o Dunga, o Ricardo Sal, quem está aqui, a Luzia, a Aline, a Paula Guimarães, Emanuel e tantos outros que vêm aqui cantar. Todos os dias trazemos para você uma palavra de ânimo. E é muito mais do que palavras bonitas, palavras que tocam o coração. Porque palavras bonitas, palavras que tocam o coração, deixa eu dizer, não muda ninguém. Só massageia ali o ego, né? Não é a palavra bonita, não transforma ninguém. O que transforma é a palavra de Deus.